Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Tenho a sensação que eu pareço sempre um bocadinho destrambelhada aqui nestes vlogs, mas pronto. Enfim, hoje é terça-feira e muitas coisas estão para acontecer em breve. Muitas. Só uma. Uma interessante. Eu vou-vos confessar que estou um bocadinho desnorteada hoje. Porque eram 10 para as 5 da manhã quando eu tive que ir ao pé da Âmbar porque ela acordou e eu fiquei um bocadinho destrambelhada, mas pronto. Eu vou dedicar este vlog a ler livros do Oliver Jeffers. E a maior parte deles eu já os li, mas há outros que não. Como, por exemplo, O Destino de Fausto. Para quem não sabe quem é o Oliver Jeffers, é este livrinhos que eu tenho a certeza que vocês já os viram algures. Sim, tenho este. Este é todo triste. Estão a ver? E pronto, existem uns mais famosos, mas enfim. Eu falarei deles ao longo deste vlog, porque é esse o objetivo, não é? Entretanto, o que é que eu estou a fazer? Perguntam a vocês. Estou a limpar as estantes que estão aqui no corredor. Como já fiz muitas outras vezes nestes vlogs, ou já mostrei. E pronto, hoje é dia de limpar este corredor. Vou limpar aqui a segunda estante, só me faltam estes quadradinhos. E é isto. Cá estão eles. Ainda são alguns. Não os tenho todos, nem de longe nem de perto. Mas tenho uma coleção assim agradável. E depois, olhem mais tarde, quem sabe. Ainda há muitos dele que eu não tenho e gostaria muito, muito de comprar e muito de ler, como o Recomeçar ou o Begin Again. Este novo que ele tem é I Am Busy, acho que é um bocado assim de género, tipo... há tantos dele que eu quero comprar e ele é tão maravilhoso. Se é a oportunidade, vão ver alguns vídeos que ele tem no YouTube. Não é grande coisa. Não são muito tempo, nem são nada de especial, mas ao mesmo tempo ele fala um bocadinho sobre o processo. Muito pouco, mas qualquer coisa. Eu acho que até é agradável de ver e são rápidos. Acabei de fazer uma bela de uma jardineira. Nham, 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 nham. Quem é que hoje vai almoçar a jardineira? Ai, sim! Agora aqui está um livro que... eu tenho aqui por causa do Oliver Jeffers e nunca li. E está na hora. É por este que eu vou começar neste vlog. Yay! Então, aqui o Destino de Fausto vai contar a história de um homem chamado Fausto que acha que tudo é dele e que está na hora de reclamar tudo para ele. Então ele vai ao pé de uma ovelha e diz: a ovelha és minha. E vai ao pé da flor e diz: a flor és minha. E vai ao pé de uma montanha e de um lago e de uma floresta e de um campo. Pronto, mesmo as coisas que oferecem resistência inicial, ele acaba por bater o pé e fazer uma espécie de punho cerrado e uma birra, entre aspas. E as coisas acabam por ceder e dizerem: ok, pronto, somos teus. Só que o Fausto decide fazer o mesmo ao mar. E o mar... acontece uma coisa muito diferente. E eu não quero contar o final porque acho que é surpreendente. Mas aquilo importante, eu acho que a mensagem aqui é que nós achamos que nunca temos o suficiente. E que não somos gratos o suficiente por aquilo que nós temos e queremos sempre mais e mais e mais. E quando isso acontece, as coisas podem correr mal. Então acho que é uma lição de vida. É muito, muito bonito. As ilustrações são especiais. São sempre muito especiais porque são muito simples. Isso é o que eu gosto no Oliver Jeffers, porque ele tem ilustrações muito, muito simples e continuam a ter um brilho, uma mensagem. É isto. As cores. Eu adoro este autor, adoro. Já está de noite e está muito frio. Acho que nunca tive um final de outono tão frio como este.
O livro O Coração e a Garrafa é um dos livros do Oliver Jeffers que mais me toca o coração. Isto vai contar a história de uma menina que ela era muito curiosa com o mundo, queria saber tudo sobre o mundo, sobre tudo o que a rodeava, e ela falava muito com o avô e fazia-lhe as perguntas, ele respondia, ele lia e levava para a floresta, e levava para o mar e respondia-lhe mais perguntas sobre tudo o que a rodeava, até que um dia o avô morre. Na verdade nós não sabemos bem se é o avô, porque não há nada que diga, mas aparenta ser pela forma como ele é desenhado. Parece-me ser uma pessoa mais idosa e sábia. E ele deixa um vazio com ela, não é? Ela sente que o coração dela foi esmagado pelo aquele infortúnio e decide retirar o coração e metê-lo dentro de uma garrafa. E assim, o coração já não vai sofrer, porque já não está ligado a sentimentos e, portanto, é melhor guardar esses sentimentos e não falar mais sobre eles e não pensar mais neles e tudo mais. Só que a vida acaba por nos apanhar e os sentimentos também, e eles são necessários e é tudo necessário, todas as emoções são necessárias e elas são importantes para seguir a vida, para seguir o mundo. E ela aprende que, com alguma dificuldade, tentar recuperar o seu coração. Aprende que pode lidar com isso e que é forte o suficiente. É um livro muito bonito, muito triste, mas também muito feliz, porque é um livro sobre sentimentos, é um livro sobre retrair as nossas emoções, que é aquilo que nós aprendemos a fazer, é um livro sobre curiosidade e sobre amor, principalmente. Adoro este pormenor aqui neste livro. Amigos, eu não sei bem o que vos diga sobre este livro. Então, este é o incrível rapaz que comia livros, que vai contar a história do Henrique, que de repente começa a saborear livros, percebe que gosta muito de livros, então come livros como se não houvesse amanhã e torna-se uma pessoa muito esperta. Quanto mais come livros, mais esperto fica. Só que de repente aquilo começa a lhe dar uma espécie de indigestão e não corre bem, não corre mesmo nada bem. E então ele, spoiler alert, decide começar a lê-los em vez de os comer. E eu fico um bocadinho em dúvida sobre este livro, porque eu comecei a lê-lo a pensar, ok, isto é uma espécie de talvez analogia de comer livros no sentido de ler muito e depois ficar overwhelmed, no sentido de ficar sobrecarregado, a nossa mente fica sobrecarregada e, portanto, nós acaba por nos sair o tiro pela culatra. Em vez de estarmos a aprender mais, estamos tão sobrecarregados na mente que não conseguimos ir mais além, que bloqueamos, que temos uma espécie de como é que se diz? Que temos uma espécie de ressaca literária. Só que eu não sei se há aqui algum sentido por trás, para além disso, porque o objetivo dele era, quer dizer, passou a ser o rapaz mais esperto do mundo, ou a pessoa mais esperta do mundo, e de repente isso já não deixou de acontecer ao final de um tempo, e depois ele percebeu que talvez, lendo os livros, pudesse então ser a pessoa mais esperta do mundo, só que ao seu ritmo.
Não sei se isto também poderá ter a ver um bocadinho com a ansiedade, ou seja, era o que eu estava aqui a pensar. Se não for, caramba, dá asas a muita interpretação. Porque eu senti quando estava a ler, enquanto ele estava a comer cada vez mais, eu sentia que era aquela vontade, aquela ansiedade que nós temos de querer fazer tudo. E quando gostamos de uma coisa queremos devorar aquilo tudo, mas que não pode ser assim. Mesmo as coisas que nós gostamos, temos que levar tempo para as saborear, para termos paciência, aproveitar o presente e não estar sempre a pensar em comer. E eu não sei, eu estava a ter ansiedade, mas tempo estava a ler este livro. Então, não sei, digam-me cá em baixo qual das interpretações é que vos parece mais lógica, se já leram este livro, ou com a minha explicação vocês tiveram alguma ideia. Pronto, eu gostei muito deste pormenor aqui, como estava a dizer. Eu no início pensava que, quando eu peguei no livro a primeira vez, eu não reparei que estava assim, pensei, oh não, este é daqueles livros que está partido ou estragado, e depois verifiquei que não é nada disso, é de propósito. Está muito giro. Está muito giro este pormenor. Bom dia! Hoje hoje vai ser mais um daqueles dias atarefados, porque eu tenho limpeza para fazer, como sempre, aproveitar durante a semana. E tenho de começar a arrumar as malas, porque nós vamos passar o fim de semana fora. Vai ser um fim de semana comprido, tem um dezembro agregado e, portanto, vai ser um daqueles fins de semana maiorzinhos e há que aproveitar, porque como o Wilson está neste emprego novo ainda há alguns meses, ainda não é o suficiente para ter férias. Mas um fim de semana dá perfeitamente agora para relaxar e depois para o ano viram novas aventuras. E eu tenho que ir preparar as malas. Não é fácil sozinha preparar as malas para 4 pessoas, especialmente 2 crianças. E já estou a sentir a preguiça a chegar até mim. Para além de que hoje quero limpar a entrada. Acho que a entrada tem ficado um bocado desmazelada durante algum tempo. Tenho andado a limpá-la aos poucos e a destralhar, porque sempre que há alguma coisa que tenha que vir para cima ou de cima para baixo, ela fica retida na entrada. Porque nem sempre nos lembramos, porque pomos lá e depois queremos arranjar um sítio em cima ou em baixo, seja onde for. E ela fica retida na entrada. Mesmo bem. E eu estou congestionada ainda para baixo. Estou congestionada. Era o que mais faltava. Estava aqui a pensar que, felizmente, eu guardo uma lista das coisas mais comuns para levar em viagem, e assim é muito mais fácil. Ela está preparada para grandes viagens, mas para curtas é sempre mais fácil, porque é só cortar coisas. Muita coisa aqui a ser arrumada. E eu queria aproveitar para vos falar de mais um livro do Oliver Jeffers. Me pus aqui a ler, a fazer assim um mini intervalo, que é Há um fantasma desta casa. E eu sei que estou um bocadinho fanhosa, portanto, este livro vai contar a história de uma menina que mora há algum tempo nesta casa e que sempre ouviu dizer que esta casa tinha um fantasma. Só que ela já procurou o fantasma por todo lado e ela não consegue encontrá-lo. E pede a nossa ajuda. O que é giro neste livro? O que é especial? É que à medida que ela vai encontrando, reparem, as imagens são assim todas estilo fotografia de uma casa antiga e depois vamos vendo as pequenas ilustrações da menina. Está ali a menina. É azul. A menina é azul. E depois, nós não vemos nada, mas depois passamos uma daquelas folhas, como é que se chama? Papel vegetal. E de repente já aparece ali um fantasma. É tão giro. Reparem.
imagem, sem nada. Depois passamos a folhinha de papel vegetal e já aparecem os fantasmas ali. Acho que está genial. Aqui nem é tanto pela história em si, embora a história também seja peculiar, não é? Há fantasmas nesta casa, eu vou procurá-lo, não consigo encontrá-lo, ajudem-me. Mas a forma como ele está feito, eu vejo os livros do Oliver Jeffers mais do que histórias. Eu vejo, para além de histórias e lições, que é o típico nos livros infantis, mas eu vejo obras de arte. Acho que são lindas, lindas, lindas. Não são só as ilustrações, são a criatividade imersiva que está em cada um destes livros. São lindos. Olhem só a parte de trás. Lindos. Já estamos com um belo de um avanço. As roupas das crianças já estão praticamente todas, só faltam alguns detalhes para os pijamas. Mais um dia super comprido, depois da Amber não ter querido. Ai, que coisa mais estranha. Depois da Amber não ter dormido a sesta, pronto. Não me soou bem o querido. E agora pus-me aqui um bocadinho a descansar enquanto o Wilson estava um bocado com os miúdos em baixo. E vou ler mais um livrinho do Oliver Jeffers que ainda não li, que era o Era Uma Vez um Alfabeto. Este livro tem uma história engraçada. Assim, para mim, não é em si também há de ter, não sei, mas vou saber. Mas este livro, na verdade, quem o encontrou foi o Melvin, uma vez que nós fomos à biblioteca. E eu estava sentada numa das cadeirinhas da zona das crianças e disse, vai buscar ali aquela prateleira, que era a prateleira que estava mais perto. E ele foi lá e este foi um dos livros que ele trouxe. E isto já foi há algum tempo. A Ambar ainda estava na minha barriga, acho eu. Já não me lembro. Ou então estava no carrinho ao lado. Engraçado, não me lembro se já tinha nascido ou se estava para nascer. Gosto muito deste primeiro texto. Se das palavras se fazem histórias e se das letras se fazem palavras, então as histórias são feitas de letras. Neste conjunto temos histórias feitas de palavras para todas as letras. Muito bom. E assim acaba agora este livrinho. Estou encantada com ele. Encantada. Isto é... Cada letra é uma história. E essas histórias são tão giras. São assim... géneros de... Parece quase conto de fadas, sabem? O A é sobre um astronauta que tem medo das alturas. O B é sobre o Bernardo e o Bernabé que não se dão lá muito bem, estão sempre à briga. O C é sobre uma caneca que decide arriscar e atirar-se para o chão. E há muitas coisas incríveis, desde histórias mais divertidas do que outras, histórias com finais mais felizes do que outras, e histórias que se entrelaçam umas nas outras, e até personagens que aparecem noutros livros do Oliver Jeffers que aparecem aqui. Muito, muito, muito giro. Recomendo muito. Adorei! Que bons momentos que eu passei agora a ler este livro. Bons dias, minha gente. Continuo aqui a arrumar as malas para o fim de semana, para a nossa escapadinha. Só que também pus a arrumar a roupa que estava já seca no estendal há quase uma semana. Sim, isso acontece. E, portanto, é tudo uma grande atrapalhada. Vejam isto. Ih, tanta roupa. É roupa para a escapadela, ou escapadinha, ou para staycation, como dizem os britânicos e os americanos, staycation. Ou é para arrumar em sítios. Isto está aqui uma grande atrapalhada. Grande atrapalhada. A Amber está a dormir e eu estou a aproveitar para me pôr a reler uma série muito querida do Oliver Jeffers, que é esta série do rapaz. Como é que eles chamam isto? O Rapaz e a Estrela?
porque é muito à volta disso, o rapaz que modos que exploram o mundo, como apanhar uma estrela, depois ele encontra um pinguim e quer levá-lo de volta à casa e vai explorar o espaço e pronto, e depois continua a saga da estrela também, onde esconder uma estrela. É muito giro, é muito, muito giro. Eu adoro esta série e vou-me pôr a reler agora. Para além de que as ilustrações são deliciosas, como sempre. São mesmo muito, muito, muito deliciosas. Eu acredito que este primeiro livro tenha a ver com a criação de objetivos e de seguir esses objetivos, criar um plano de compassos para alcançar um sonho, /objetivo, não é? Então é muito bonito. Basicamente isto é a história de um rapaz que gosta muito de olhar para as estrelas e gostava de ter uma estrela só para ele. Uma estrela para brincar, uma estrela para fazer amizade, uma estrela para serem parceiros. E então forma todo um plano, não é? Para apanhar a estrela e depois os planos falham e ele volta a tentar fazer outro plano e por aí fora. E é a resiliência do rapaz que me encanta neste livro. Muito. Eu adoro este tipo de histórias de resiliência e de paciência e de nunca desistir. Aqui o Perdido e a Chave é a história do mesmo rapaz que encontra um pinguim. Ou melhor, o pinguim é que o encontra ele, de certa forma. E ele pensa que o pinguim está perdido, então tenta perceber onde é a casa dele e como é que ele pode voltar. E ajudou a voltar para casa. Só que a questão é que quando eles se separam, fica um vazio. Porque na verdade, nem o pinguim nem o rapaz querem mais estar sozinhos. Aliás, eu acho que o pinguim já há muito tempo não queria, não é? Por isso é que foi ter com o rapaz. Então é uma história deliciosa sobre solidão, sobre ter com quem partilhar as histórias e os momentos e as aventuras. É tão verdadeiro. Isto é tão, tão, tão verdadeiro. Eu adoro esta história por causa disso. As pessoas não têm noção. Eu acho que às vezes há pessoas que acham que se habituam à solidão, né? E têm as suas próprias rotinas e tudo mais. E depois quando encontram outras pessoas com quem partilhar, até lhes é um bocadinho estranho e portanto acham que o problema está em aquela pessoa quer ser solitária outra vez. Só que depois quando esse desejo se concretiza, talvez não seja bem assim. A solidão não faz parte da natureza do ser humano. Essa é a realidade. Nós somos seres sociais, não é? Então este livro é muito verdadeiro. O caminho para casa é a história do mesmo rapaz que tem outra aventura e ele andava a vasculhar umas coisas quando de repente encontra um avião que ele nem se lembrava que tinha dentro do armário e decidiu, vou dar uma voltinha nele. Então subiu bem alto e foi parar à lua e só que o avião dele ficou sem combustível, né? Ele também teve que aterrar na lua, né? E ficou por lá. E entretanto, ao mesmo tempo, havia um extraterrestre, um marciano, para ser mais exato, um marciano que andava na sua nave e ficou com a nave variada e teve também pousar na Lua. Então eles estavam a começar a ouvir sons um do outro sem saberem que eles estavam no mesmo sítio. Mas depois até ficaram um bocadinho assustados, não é? Mas depois até se enquadraram e lá estavam eles. Cada um com o seu problema. E de repente já tinham alguém para conversar
e começaram a fazer planos para resolverem os seus problemas. E é tão bonito como aqui se fala de entreajuda e de amizade, ou do começo, aqui é um início de uma amizade e de aventuras. E pronto, mais uma vez, uma história sensacional aqui da nossa série do rapaz. Por fim, o último livro que eu tenho aqui desta série, eu acho que já vai haver um quinto, eu não sei, ou já há, não sei, mas aqui o Onde Esconder uma Estrela segue novamente o nosso rapaz, que tem os seus amigos Pinguim e a Estrela, porque em seguimento dos outros livros, não é? E ele gosta muito de brincar às escondidas. E um dia o Pinguim esconde-se de tal maneira que fica preso numas rochas. E o rapaz tenta libertá-lo e lá consegue libertá-lo e vão os dois para casa e esquecem-se da Estrela. A Estrela ficou no barco enquanto ele tentava resgatar o Pinguim das rochas, pôs a Estrela no barco e o barco, depois daquilo, entretanto, o mar deu ali umas voltas, umas tempestades e levou o barco para longe e foi parar ao Polo Norte. E andava lá uma menina que resgatou a Estrela porque ela também queria muito uma estrela para ser amiga. E nisto tudo o rapaz fica muito preocupado porque se esquece que tinha posto a Estrela no barco para resgatar o Pinguim e então começa a perceber que talvez a Estrela esteja perdida e pede ajuda ao seu amigo Marciano, que percebe muito estrelas. É muito giro esta parte. E então vão todos em resgate da Estrela. Só que quando finalmente a encontram no Polo Norte com a menina, ele percebe que afinal a Estrela não precisa de resgatada. Ser resgatada, não é? Porque ela já encontrou uma nova amiga. Só que os dois queriam muito, muito a Estrela, iam sentir muita falta da Estrela, só que também não queriam levar a Estrela e deixar o outro menino triste. E então é aí que o Marciano tem uma ideia. Este livro é... Pessoas ainda não conheciam este livro, porque eu comprei-o e juntei os outros 3 que já tinha lido, mas ainda não tinha tido a oportunidade de o ler. E eu adorei a história, adorei a aventura, adorei a empatia do menino pela menina com a Estrela e a preocupação com a Estrela. E o que eu mais gosto nestes livros é que o rapaz é uma criança que está muito bem representada, porque é uma criança que se esquece. E nós não levamos a mal o facto dele simplesmente ir para casa com o Pinguim e esquecer-se da Estrela no barco. Porque as crianças têm esse foco muito curto, não é? Então está muito bem representado. Só que também tem muita empatia, muita preocupação. E depois quando se lembra finalmente da Estrela vai à procura dela. Depois há toda esta preocupação com os sentimentos da outra menina que também quer a Estrela como amiga. Ai, tão fofinho, tão fofinho. Estou tão feliz por ter lido isto. Sério, eu adoro esta série. Eu acho que o Oliver Jeffers obviamente, algumas histórias parecem ser um bocadinho mais complexas, mas de modo geral são livros muito bonitos para se lerem a crianças. Já tentei ler aos meus filhos e eles não quiseram saber grande coisa. Eles queriam saber das imagens, mas não quiseram saber da história para nada. Portanto, eles não estão preparados para a história. Mas está tudo bem se quiserem ver as imagens. Para mim está ótimo porque as imagens são lindas. Mas eu não vejo a hora de nós explorarmos as histórias e o que é que aprendemos. Eu acho que essa parte com as crianças é uma das melhores. Ok, para aquilo que eu consigo aqui perceber pelo Goodreads, ainda há um livro entre O Caminho para Casa e Onde Escondeu uma Estrela. Na verdade, este é o quinto. O quarto chama-se Up and Down. Up and Down. Não sei o que tem. Ah, está aqui a imagem dele. Não sei se vocês estão a conseguir vê-lo bem, mas eu não me lembro de ter visto este livro. Fui procurar o site da FNAC e existe de facto este livro, que é o quarto, que é o Sob e 10.
Tenho que procurar. Então, vou ficar assim a ver uma série. Não. Vou já adicioná-lo ao cesto. Não que o vá comprar já, porque... Bons dias! Aqui ando eu a arrumar assim as últimas coisas que são possíveis de arrumar, sem ser antes da hora. Sejam os carregadores de telefone e os brinquedos e as chupetas. Os brinquedos de dormir, que eles usam para dormir. E também as chupetas da Âmbar, né? Porque o Melvin ainda não usa chupeta. E a Âmbar, não estou a ver a tosse dela a largar. Não sei mais nada. Ai pessoal, estou engasgada. Estou só a engasgar. Sabem quando vocês se engasgam uma vez e depois parece que ficam engasgados ainda durante algum tempo? Mesmo que já não estejam. Estranho, não é? Mas acontece. E pronto. Já tenho praticamente as roupas todas. O Wilson recusa-se a arrumar o pijama dele e a roupa dele até ao último minuto. E portanto, olha, é não me preocupar, vai tudo na boa. Até porque não vamos assim para tão longe, por isso. Vamos só para o Alentejo. Bom, do resto acho que tenho tudo. Roupas para nós todos. Alguns livros para eles. Aqui. Os livros. Shampoos e etc. Também já está tudo. Coisas de banho. Agora aquelas coisas mais... Por acaso a escova de dedos temos, porque nós temos sempre extra. Mas... Não deve ser para os miúdos não temos extra. Queria aproveitar aqui este momento para falar sobre o Aqui Estamos Nós. Acho que é dos livros mais famosos do Oliver Jeffers. E também o meu preferido. Ele é como uma espécie de... Como é que eu vos hei de dizer? De conto, de tour pela Terra e pelos seres humanos e os animais e tudo o que existe no nosso planeta e até um bocadinho fora dele, mas principalmente dentro do nosso planeta, como se estivéssemos a explicar, e é ele a explicar ao filho dele, como se estivéssemos a explicar a um novo ser aqui na Terra como é que é a base. E é simplesmente incrível, é uma visão muito bonita de como é o nosso planeta, como é que são os seres humanos, que ainda há muito por fazer e, portanto, chega para todos e podemos sempre ter respeito e ser gentis uns para com os outros e que há muitas pessoas diferentes na Terra e muitos animais, temos que respeitar tudo e todos e cuidar do nosso planeta e da nossa casa. É uma mensagem tão bonita e espero que os meus filhos gostem, porque eu já tentei ler para eles mais uma vez, mas eu sinto que muito em breve o Melvin já vai começar a gostar deste tipo de mensagens. E quem sabe a Âmbar também, ao ver o Melvin, nunca se sabe. Estou cada vez mais perto de lhes transmitir coisas muito boas e muito bonitas e este livro é uma bela uma ajuda. Já tinha esquecido quão bom é este livro. O que vamos construir é sobre a vida construída em família, neste caso entre um pai e uma filha. Todas as coisas que eles imaginam que vão construir pelas próprias mãos, com as memórias, com a vida, em conjunto. É quentinho no coração, tão. Era tão bom que as relações entre pais e filhos fossem mais assim. Eu sei que a vida é dura, mas é preciso enchê-la destes momentos para não criar buracos. Este solinho está-se a ver tão bem, estou aqui tão quentinha a ler o último livro.
Estou a sentir tão feliz. Um momento tão bom. Digam-me, o que é que vocês estão a achar do Oliver Jeffers? Porque eu só tenho mais um livro para vos mostrar, que é este, Enquanto Isso na Terra. Eu sei que existem muitos mais e eu queria muito comprá-los e lê-los e tê-los, eu sei. Mas enquanto isso não é possível, porque eles ainda são um bocadinho carotes, eles custam tanto como um livro normal e o investimento de tempo não é o mesmo e mas são peças de arte, não haja dúvida nenhuma. Porém, este vlog está a acabar e só me falta mais este livro. Eu estou a começar a sentir o ninho vazio. Que é estúpido porque posso simplesmente voltar a lê-los. Eles estão sempre aqui. E há ainda tantos por ler. Acho que se nota que tive assim um bocadinho chorona. Sério, eu estava a ler e estavam-me a escorrer as lágrimas e eu não conseguia parar e... Pessoas. Enquanto Isso na Terra não é um livro triste. De todo. É a relação entre esta viagem que um pai faz com os seus filhos no banco de trás do carro. E eles vão fazer esta viagem fantasiosa pelo espaço e à medida que vão fazendo, ele vai contando e recuando no tempo sobre a história da humanidade, mas principalmente os conflitos entre a humanidade, porque os miúdos estavam os dois à briga na parte de trás, né? Dá para ver aqui na capa. E então ele faz um paralelo entre esta viagem fantasiosa que eles estão a fazer pelo espaço, de sair da Terra e ir ver as estrelas, e ir de planeta em planeta e não sei o quê. Porque é que nós brigamos hoje? Porque é que nós brigámos ontem? Que parece que toda a história da humanidade foi construída em cima de conflitos, e mais conflitos, e mais conflitos, e mais conflitos. E eu estava a ver isto e fogo, é verdade, nós lutamos por coisas tão parvas. Mas, pessoas, foi sempre assim, desde sempre. Eu acho que há até aqui uma parte. Até que ele chega aqui uma parte, estava eu a dizer, que na Idade da Pedra as pessoas estavam tão ocupadas com a sobrevivência que nem se davam ao trabalho de lutar umas com as outras. E agora já não é assim, como, digamos que coisas foram apagadas das nossas necessidades, não é? Do nosso dia-a-dia. E isso foi dando lugar a mais conflito, porque nós queremos sempre mais e mais e mais e mais e achamos que precisamos de lutar pelo espaço com outras pessoas. Lutar. É uma coisa assim impressionante e é mesmo verdade. A quantidade de conflitos que há e vão sempre existir. Acho que os conflitos por território, que é aquilo que ele aqui mais... que ele aqui se baseia e se foca, é o conflito mais pelo território, não é? E desde construir a muralha da China para pôr as outras pessoas afastadas, ou conquistar outras terras, ou lutar porque já tinham lutado com todas as pessoas que estavam à nossa volta. Então, vamos construir barcos, isto é o caso dos vikings, e vamos encontrar mais pessoas para lutar. Uau! E de repente, no final do livro, eu via-me a chorar e já tinha lido este livro, pessoas. Isto é absurdo. Enfim, e assim chegamos ao fim de mais um vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esta viagem pelo mundo do Oliver Jeffers. Eu espero poder encontrar já encontrei, poder comprar, ter e ler muitos mais livros dele. Ainda há tantos aí que eu ainda não li e ele de certeza que ainda há de fazer muitos mais. Ele é uma grande inspiração para mim, eu adoro as suas ilustrações. Sempre que vejo os livros dele tenho vontade de voltar a pintar, porque eu antes pintava e fazia as ilustrações, não sei o que, mas depois deixei de o fazer, não havia muito tempo. Mas eu penso sempre, um dia vai acontecer e eu acho que está para breve.
Então, quem sabe que esteja para muito breve. E amanhã vamos partir para uma nova aventura, que vai aparecer aqui, obviamente, no YouTube. Obrigada por estarem desse lado e beijinhos. Até à próxima.